Quem usa o Instagram, quem usa o TikTok, todas essas ferramentas, elas passam o dia inteiro coletando informações do seu celular, aonde você está, quais lugares você frequenta, que horas você usa, quantas vezes você usa o celular. Além disso, toda vez que você dá um like ou um dislike para um vídeo, ou o tempo que você passa olhando um vídeo ou interagindo com uma ação, esses dados estão sendo coletados e é construído um perfil. E é por isso que cada vez mais, quanto mais você usa, mais você não consegue sair, porque eles direcionam conteúdo que é exatamente o que você gosta de procurar ou gosta de consumir. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial do Agro Resenha, que é uma parceria com a Serasa Experian, que é a primeira e maior datatech do Brasil, apoiando decisões tanto dentro como fora da porteira. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o Marcelo Pimenta, que é Head de Agronegócios na Serasa Experian. Marcelo, muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Eu que agradeço, Paulo. Muito legal você abrir espaço pra gente. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Primeira de muitas. É isso aí, é isso aí. Já vamos começando quebrando protocolos aqui, né? Quando a gente fala que vai colocar o nome dos outros Serasa, a gente só pensa coisa ruim, né? Mas não é bem isso que nós vamos conversar aqui hoje, né, cara? Esse negócio do nome é engraçado, né? Porque quando você vai num banco, quando você vai comprar um apartamento, ninguém fala que a política de crédito é deles. Mas, por outro lado, a coisa bacana é a seguinte: birôs de informação como esse é que deixa o mercado equilibrado, senão a gente estaria pagando um absurdo de juros para qualquer financiamento que faria, né? Exatamente. É uma segurança aí, né, cara? Mas antes da gente entrar nesse métier aí, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, cara, eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história aí também, né? Porque as empresas são feitas por pessoas, né, cara? Estamos aqui com você que tá como head aí de agronegócio na Serasa, então conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. É curioso, porque o meu contato com o agro, né, no sentido de entender crédito, risco, dados, oportunidade de negócio, ele é recente, ele tem 5 anos. A minha vida toda foi calcada em tecnologia e ciência de dados, né? Então, sempre trabalhei com análise de dados, com algoritmos, construção de algoritmos, tecnologias, acompanhei. Isso fala um pouco da idade, né? Assim, o que foi a revolução da internet lá nos 90, do mobile lá no 2006, 2008 e aquilo que nos levou ao dia de hoje, né? Que foi você ter cloud, mobile, social media e IA principalmente, né? Então, toda uma confluência de tecnologias que surgiram há décadas atrás, mas que agora está mostrando todo o potencial delas, né? Então, antes de entrar nisso aí, sou carioca, né? Acho que eu costumo dizer que eu falo português sem sotaque, né? Espero que você não tenha percebido. Né? Físico de nascimento e vim para a Serasa em 2015 e construí um laboratório de dados, um Data Lab, né? Onde a gente basicamente desenvolveu produtos e algoritmos baseados em todo tipo de dado novo que a gente tem aqui. Você mesmo falou, a Serasa é a primeira e única datatech do Brasil, né, para valer, é o maior banco de dados da América Latina, em termos de dados de pessoas, empresas, transações. Basicamente a gente pode dizer que para principalmente sistemas de prevenção à fraude, de análise de crédito, todos os brasileiros, todas as empresas do Brasil estão aqui e a gente começou a explorar vários tipos de dados e há uns 5 anos atrás nós nos deparamos com os dados do agro, né, e o desafio do agro, né? A gente sempre soube que é uma oportunidade de negócio gigantesca, mas em todos esses anos que a Serasa atua, né, mais de 55 anos, faltava um componente para que a gente pudesse ter um serviço para o Brasil inteiro, porque a dificuldade de ter o dado do agro é muito difícil. Sim. E a gente conseguiu achar uma relação muito forte entre os dados de birô, né, que nós chamamos, que nós temos aqui, os dados das transações creditícias e de transações, com imagens de satélite. E aí, a partir daí, foi todo um desenvolvimento onde a gente chegou à conclusão de falar, olha, agora temos condições, sim, de construir um serviço para o país inteiro e decidimos entrar. Então, num piscar de olhos, já passou 5
anos a gente tem construído uma série de serviços aí para atender o agro. Você é o típico cara da TI, né, cara? Que veio pro agro, né, cara? Imagino que tenha sido uma diferença muito grande aí das coisas que você trabalhava, né? Tem algumas coisas curiosas no agro, né? Como é um vetor de crescimento dos últimos 20 anos, a gente tem percebido isso, né? Assim, muita gente que vieram de outras indústrias, de telco, de bancos, de finanças, da academia mesmo, mas não exatamente agrônomos, mas pessoas que trabalhavam com modelagem de dados, por exemplo, agora estão todas no agro, né? Sim. É um movimento muito natural, até porque o que está acontecendo é o seguinte: quanto mais digitalizado viram as transações, os processos de negócio, cada vez mais você vai atrair gente. E é exatamente o que está acontecendo com o agro. Ele deixou de ser um processo apenas manual e de relacionamento de pessoas, embora isso seja fundamental ainda, mas como o processo está nascendo digitalizado, você precisa dessa infraestrutura toda de tecnologia e de análise de dados e de software para sustentar o crescimento. E é exatamente nessa onda aqui que eu acabei entrando. E claro, né, a gente precisou trazer muita gente de agrônomos, engenheiros florestais, veterinários, né, cientistas, geógrafos, né, para trabalhar com sensoriamento remoto, e que hoje constitui aí a Serasa Agro, né. E cara, você sabe uma coisa interessante, né? Eu percebi isso ao longo do tempo aqui no Agro Resenha, no podcast, porque tem muita gente que não é do agro, que escuta o podcast justamente para se inteirar, né, dos assuntos, e muita gente de TI, de TI, assim, gente de tecnologia, né, que tá ouvindo, para se manter informado, para entender como é que é o jeitão, né, do negócio. Então, eu acho isso um negócio super interessante, cara. Paulo, e tem uma coisa curiosa também, acho que consumidores, né, que não estão ligados diretamente ao agro também, porque virou uma fonte de investimento também, uma opção de investimento, né? Exato, sem dúvidas, é isso aí. E aí eu quero puxar o assunto aqui que você comentou aí da questão dos dados, né, Marcelo? Eu, antes da minha vida de comunicador aqui, podcaster e tudo mais, eu trabalhei muito em instituições de pesquisa, trabalhei de pesquisa econômica, trabalhei no CPEA, depois aqui em Mato Grosso trabalhei no IMEA, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção ao longo desses anos foi o quanto a gente tem pouca informação. Essas informações, elas são, de certa maneira, descentralizadas, uma não conversa com a outra, né? Você vai olhar a estimativa de safra de um é de um jeito, a estimativa de safra do outro é de outro jeito, e as informações, elas não são unificadas e não tem, assim, uma qualidade, vamos dizer, muito interessante, né? Eu imagino que, do ponto de vista de negócios, vamos dizer assim, essa falta de informações, ela deve impactar diretamente na assertividade aí das tomadas de decisão, seja das empresas, seja dos produtores rurais, né, cara? Na sua visão, assim, quais são os maiores desafios no agronegócio, levando em consideração esse cenário, assim? Bom, você está certíssimo. O desafio informacional, ele é gigantesco, e é por isso que muitas vezes, isso tem mudado nos últimos 3, 4 anos, tá? Mas o custo da transação no agro, ele é alto justamente pela falta de informação. Você precisa ter técnicos e analistas que não só olhem os dados, mas muitas vezes precisem coletar esses dados ou diretamente com o produtor ou nas terras desse produtor. Então isso leva tempo e dinheiro, e muitas vezes o que acontece é que você tem um volume de recursos grandes para investir no agro, só que não há tempo hábil para atender nas janelas necessárias, né, que são cíclicas do agro, para poder fazer a análise. Esse é um dos grandes problemas que a gente está tentando resolver também. Quando você, só para te dar alguns exemplos aqui, quando você faz um empréstimo para um consumidor, né, urbano, basicamente você precisa analisar o comportamento de pagamento dele, né, quanto ele recebe ali. Então o Olerite seria essa informação básica, né? Então você analisa o comportamento de pagamento dele, você tem uma nota de risco e aí decide emprestar ou não. Só que quando a gente fala do agro, a gente está falando de um investimento, de um empréstimo, de um financiamento para um custeio de uma safra que leva meses e que são montantes grandes valores, e aí você não tem informações básicas para construir o que a gente chama de um balanço, né? Um fluxo de caixa desse produtor. Para isso, você tem que ter outras dimensões de risco. Então você tem o risco da própria produção, então naquele local, naquela fazenda, qual é a produtividade para aquele tipo de cultura que está sendo
implantada, investida. Você tem o risco relacionado ao ESG, que é um risco de imagem que um credor não pode estar associado. Você tem o risco do preço da commodity, né, que pode fazer com que lá na frente, depois de tudo, o produtor tenha uma pressão de estar com preço muito baixo e não conseguir vender e assim honrar todos os seus compromissos. E você tem que transformar tudo isso em variáveis, né, em relatórios de risco para uma tomada de decisão. Sim. Então, é muito complexo. Hoje, a tecnologia está ajudando muito. Sensoriamento remoto, mais os levantamentos de dados de campo, mais essas informações transacionais que a gente mantém em birôs, elas ajudam a construir relatórios mais precisos e mais rápidos e mais baratos. Então, isso faz com que mais agentes financeiros consigam fazer avaliação e, no caso do agro, agentes de barter também, né? Então, indústrias, revendas, distribuidores também possam fazer suas análises de crédito. Sem dúvida, é um dos maiores problemas que tem ainda, você ter uma fluidez maior, né, e ter uma clareza maior de quanto um produtor está alavancado, por quanto tempo ele está alavancado e qual é a capacidade de pagamento dele. Né? E é interessante isso, né? Porque assim, eu fiz levantamento de custos de produção de pecuária no Brasil inteiro, sabe? Na época que eu trabalhava no CPE. Sim. E todo mundo que fez o de agricultura conversava também. A grande maioria dos produtores não sabe o seu próprio custo de produção, né, cara? Imagino que essa falta de informação prejudica eles mesmos de várias maneiras, né? Assim, primeiro é de conhecer o próprio negócio e segundo de poder acessar de uma maneira mais barata ou qualquer coisa nesse sentido, um crédito, por exemplo, né, cara? Que eu acho que é um ponto importante do negócio de vocês, né? Tem tantas variáveis e oportunidades de negócio, né? Exato, então, por exemplo, ferramentas de educação financeira para pecuaristas é um nicho de mercado que pode ser explorado. Total, muito. E isso é um negócio interessante porque essa questão da disciplina de conhecer seus custos, né, ela permeia a população inteira, né? Sim, a população agro ou não agro. Então, isso é um problema geral que existe, né? Só que uma coisa é você lidar com um orçamento de 5 mil reais, outra coisa é você lidar com um orçamento de 100 milhões de reais, né? Aí realmente a dificuldade é maior. A informalidade ainda é muito alta, né? Muito o volume é muito grande, né, cara? Interessante. Eu lembro que há uns anos atrás, antes até da Brain estar junto com vocês no Serasa, eu conversei, né, com o pessoal, e eu lembro que eles fizeram uma apresentação pra gente, e tinha um produtor na plateia, e ele falou assim, caraca, os caras puxaram toda a minha capivara ali, né? A capivara. E quando a gente conversa com esses produtores, a grande parte deles, de fato, se espanta com a quantidade de informações que é possível obter da fazenda dele, de um monte de coisa, utilizando tecnologia, bancos de dados que já existem, e muitos deles ficam até com os pés atrás, né? Esse negócio da capivara aí, os caras ficam até com o pé atrás, né? Nesse caso, quando a gente olha pro produtor rural, assim, como que eles podem aproveitar de uma melhor maneira, quem sabe, esses dados que estão disponíveis do seu negócio? Porque, sim, eu acho que até pra empresa a gente consegue olhar e ver assim, bom, se eu tiver esses dados, pode ser legal para mim. Mas e o produtor, assim? Como que ele pode se aproveitar da tecnologia e dos dados que já estão disponíveis, cara? Paulo, eu vou responder, mas eu queria fazer uma comparação antes, né? Uhum. Essa questão dos dados, o dado nascer digitalmente, você conseguir analisar, ela permite o que a gente chama de personalização ou hiperpersonalização. Então, construir soluções e recomendações desenhadas à sua necessidade ou aquilo que você procura. Tá? Então, um exemplo muito simples. Eu até entendo, né, produtores ou qualquer consumidor se assustar com a quantidade de informações, mas, por exemplo, quem usa o Instagram, quem usa o TikTok, todas essas ferramentas, elas passam o dia inteiro coletando informações do seu celular, aonde você está, quais lugares você frequenta, que horas você usa, quantas vezes você usa o celular. Além disso, toda vez que você dá um like ou um dislike para um vídeo, ou o tempo que você passa olhando um vídeo ou interagindo com uma ação, esses dados estão sendo coletados e é construído um perfil. E é por isso que cada vez mais, quanto mais você usa, mais você não consegue sair, porque eles direcionam conteúdo que é exatamente o que você gosta de procurar ou gosta de consumir.
isso aí é para entretenimento, né? O exemplo que eu dei, TikTok e Instagram. Mas quando a gente olha para o crédito, acontece a mesma coisa. Então, vamos pensar num cenário onde, claro, você, consumidor ou produtor, você controla seus dados, você tem que dar, e isso precisa acontecer, o consentimento para análise dessas informações. Quanto mais informação você compartilhar, mais fácil e melhor vai ser a recomendação do crédito que você vai receber, né? Porque imagina o seguinte, se a gente só tem informações, então somos duas pessoas, né, com uma determinada idade, que tem um determinado nível de rendimento. Só com essas informações, ok, você pode cair numa classificação que vai te dar um limite, por exemplo, de crédito para utilizar. Agora, se é possível conhecer, olha, quais são as propriedades que você tem, como é que você cuidou dessas propriedades nos últimos 2 anos em termos de performance e produtividade, como é que está a tua composição, né? O que você precisa pagar para os seus credores, a sua capacidade de pagamento, então as garantias reais que você tenha, a produção que é esperada de você, né? A maneira com que você fez negócios e trabalhou esses negócios, o grau de tecnologia que você aplica na tua fazenda, tudo isso são informações que, por exemplo, podem fazer o credor te dar um crédito muito maior com uma taxa de juros mais baixa, porque sabe que você é uma pessoa segura que administra seu negócio há mais de 10 anos, que não tem problemas com o teu fluxo de pagamento. Diferente de uma outra pessoa que tem muitos problemas de pagamento. Então, você ter muita informação, do ponto de vista de uma análise de crédito, vai criar duas coisas. Uma, quanto mais informação, melhor a decisão, e quanto melhor você gerenciar o teu negócio, melhor vão ser as linhas de crédito e as taxas de juros que você vai receber como oferta, né? É mais ou menos o seguinte, pensa que a gente pode pegar um bom produtor, sempre pagador em expansão, e um produtor que teve vários problemas de pagamento e está tocando seu negócio. Você pega um e oferece para 10 bancos. 10 de 10 bancos vão querer oferecer o crédito para ele e vão competir pela melhor taxa, a melhor forma de pagamento. Você pega o segundo, talvez dos 10, 2 ou 3 querem emprestar. Só que aí, até para se proteger, o que eles fazem? Aumenta a taxa de juros e quer um período menor para poder receber ou uma garantia maior. Sim. Então, se você é um produtor que recorrentemente, né, ao longo dos anos, tem produzido, tem crescido e é um produtor adimplente que controla suas finanças, cara, quanto mais informação você compartilhar, melhor. Mais benefício você vai ter, assim como o exemplo que eu dei ali da hiperpersonalização. Sim. Eu lembro que a gente analisava muito, na época que eu trabalhava no IMEA ali, a gente analisava muito essa questão, né, do crédito e tudo mais. E crédito subsidiado do governo e tudo mais, cada ano que passa, isso aí vai ser mais escasso. Apesar de falarem aí que tem disponível milhões a mais e tudo mais, a hora que a gente vai ver no mercado mesmo é difícil você acessar esse crédito. Então, cada vez mais a gente vai procurar por outras fontes de financiamento, né? Exato. E se você for uma pessoa que tem uma saúde financeira interessante, né, você vai poder acessar outros tipos, né? Paulo, e assim, tem muita coisa a ser explorada aqui. Então imagina o seguinte, o dono de uma fazenda que esteja disposto a, por exemplo, compartilhar todo o RP da fazenda dele, todos os insumos que ele aplicou, quando ele aplicou e como ele aplicou. É possível, por exemplo, procurar linhas de financiamento para eles que são mais baratas e necessariamente nem precisam estar dentro do país, podem ser de fora, podem estar num fundo, podem vir de um fiagro. Se você é um produtor que tem práticas ou compra insumos que vão fazer com que a tua produção tenha uma pegada de carbono menor, existem linhas de financiamento específicas para isso, né? Então, quanto mais informação, parece que é uma invasão, né? Mas por que eu tenho que dar o extrato de todas as faturas que eu gerei aqui? Na verdade, você está criando os insumos e está criando as evidências para um credor que esteja disposto a investir a te financiar com juros mais baixos, porque ele, por exemplo, está buscando ali agricultura de baixo carbono, tá? Então, na verdade, é positivo você compartilhar mais dados, né? Só que você tem que compartilhar dados, e aí, falando de maneira geral, com empresas sérias que cuidem do teu dado, cuidem de LGPD, cuidem da questão da gestão do consentimento, ou seja, você tem que autorizar a abertura dessas informações e você tem que ser informado quem está acessando esse tipo de dados, né? Você, produtor, tá?
Então, essa é a principal recomendação, mas é super positivo e só vai, quem fizer uso disso, né, desse compartilhamento de informação, só vai ter mais benefícios. Sim, essa questão da segurança é bem importante, né? Para você que tá aí ouvindo e não tá vendo, a gente demorou para começar a gravar porque foi até difícil do Marcelo entrar aqui na sala, né? Pelo computador da empresa não deu para entrar, quer dizer, já prova aí um pouco da segurança, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Porque tá cheio de casos por aí, né, Marcelo? De dados que foram expostos, não na nossa área, mas na sociedade em geral, de dados expostos que, poxa, é chato, né? Para qualquer pessoa, não só produtor rural, né? Sim. Ó, eu vou dar um exemplo, né? Parece que é uma coisa louca demais, mas existe essa preocupação. Então, quando um stream como esse que nós estamos, eu estou fazendo do meu celular particular. Se eu uso um computador da empresa, eu posso ter acesso a informações aqui que são privadas, né? Que são informações que têm proteção. Se eu tenho um vídeo como esse, eu posso pegar um relatório onde eu imprimi aqui na empresa dados de uma pessoa e eu posso exibir pelo vídeo. Então, ou eu uso uma plataforma de stream que consegue, em tempo de execução, analisar se eu estou vazando algum tipo de dado, ou se eu não usar essa plataforma de stream, eu não posso usar nenhuma outra, pelo computador da empresa. Aí eu tenho que ir para o pessoal, onde eu não tenho acesso aos dados, e aí fazer esse tipo de transmissão. Então, para você ver o grau de sofisticação que existe, né, e os meios de combate a vazamento de dados que tem. É importante, né, a gente tocar nesse assunto da segurança, porque, pô, é uma coisa que o produtor, ele fica com o pé atrás mesmo. Só que tem um outro lado da moeda aí que eu acho interessante a gente falar também, que, de maneira geral, quando a gente pensa nessa questão dos dados e das decisões que foram bem ou mal tomadas ao longo do tempo, tem muito dinheiro que fica na mesa e a turma não consegue aproveitar as oportunidades também, né? Olhando agora pro lado das empresas aí. Imagino que não deve ser muito fácil fazer isso tudo na mão, né? A tecnologia exerce um papel importante nesse processo, né? Como que ela auxilia nisso aí, cara? Não, lembra, assim, são duas coisas que tecnologia pode ajudar. Uma é reduzir o custo da transação e o outro é reduzir o tempo para tomada de decisão. Recentemente, ontem foi lançado o Plano Safra. 400 milhões, dinheiro geral separado em algumas linhas e tal, 400 milhões de reais para poder subsidiar a parte da produção brasileira. A grana necessária é mais ou menos 3 vezes maior do que isso, mas beleza. Ainda assim, muitas vezes não é possível utilizar todo o dinheiro disponível nessas linhas. Por quê? O volume de produtores que solicitam é grande, muitos desses credores não estão preparados e não têm equipes e sistemas de informação adequados para fazer uma análise com essa volumetria, e o que acontece é que, ao invés de analisar 3 mil produtores que solicitaram, ou 5 mil produtores que solicitaram um crédito, eles acabam atendendo 2.500 ou analisando 2.500, 3.500. Então, de partida, ele não consegue analisar o portfólio inteiro. Então, já perdeu a oportunidade. E ainda assim, por processos internos, até a liberação da linha, tem mais algumas coisas que acontecem pelo caminho que acabam não fazendo com que acabe tendo dinheiro na mesa, né? Então, a automação é fundamental para fazer isso, na pré-qualificação. Então, assim, o credor não precisa esperar o Plano Safra, né? Assim, e já é possível hoje você, de antemão, né, saber a necessidade, né, de produção, o volume de produção de produtores rurais. Então, já tem mais ou menos a estimativa do qual é o custo, né, o custeio, né, o quanto é que ele vai precisar de financiamento, e pode, por exemplo, se antecipar antes mesmo do Plano Safra a fazer uma oferta para esse produtor. Na verdade, assim, a visão que nós temos é um bom relacionamento, né, do credor com o produtor é justamente antes mesmo dele pedir, entender qual é a necessidade e se antecipar, né, mostrar quais são as linhas disponíveis, né, para investimento, para custeio, as taxas de juros vigentes, do ponto de vista do produtor, mostrar e comparar a produtividade dele com outros produtores da região, né, a linha de financiamento que ele está tomando, os juros que ele está tomando, comparado a outros produtores da região. Então, assim, você tem um grande CRM ali que você possa dialogar o tempo todo com o produtor e você não precisa esperar ele
vai tomar a iniciativa de buscar, né? Como um bom provedor, né, de um bom relacionamento, você já se antecipar e levar isso a ele. Isso só vai ser possível com tecnologia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalhei muito tempo na área de pecuária, né? E, assim, esse negócio de bater porteira hoje em dia já não dá, né, Marcelo? Assim, tem recursos são escassos, né, cara? E o tempo muito mais. Então, se a gente conseguir fazer isso de uma maneira inteligente, né? Todas as empresas estão buscando clientes, produtores, enfim. Mas se a gente conseguir atingir esse pessoal de uma maneira mais inteligente, reduzindo custos, né, cara? Acho que pro agronegócio como um todo é importante, né? Ô, Paulo, mesmo que vá bater na porteira, porque o relacionamento ainda é importante, né? Mas, ao invés, imagina só, eu bato na sua porteira e falo: oi, Paulo, tudo bem? Eu sou o Marcelo. Na verdade, me diz aí o seu problema que eu vou tentar te ajudar. Você vai falar: cara, vai pro inferno, tem mais o que fazer aqui. Não vai. Mas por outro lado, pô, seu Paulo, tudo bem? Posso conversar um pouco com o senhor? A gente esteve analisando aqui, sei que o senhor tem 5 mil cabeças de gado, você sabe que existe um risco nessa região em você comprar bezerros de alguns produtores porque tem problema socioambiental. Isso pode fazer com que você lá no frigorífico não consiga negociar o seu rebanho. Cara, a gente tem um conjunto de soluções aqui que pode te manter monitorando e gerando alertas para você estar seguro com isso. Você na hora fala: opa, peraí. Tá? É diferente, deixa eu escutar esse cara. Vamos tomar um café aqui, né? Deixa eu escutar esse cara aqui. Né? É isso, entendeu? Então, assim, a abordagem, ela tem que ser uma abordagem muito mais: olha, o teu tempo é escasso, o que eu posso te ajudar? A vender mais, né? E a não ter riscos, né? Sim, sim. E tem todo depois esse monitoramento, né, que você comentou aí, porque além de fazer essas análises aí, vocês também fazem todo esse pós, né, que é acompanhar se o negócio tá rodando certo, né? Sim, sim. Ô, Paulo, acho que o pessoal de comunicação aqui vai ficar chateado, mas eu vou te dar um número fresquinho. A gente acabou de fazer uma análise geral de grandes financiamentos, né, do último Plano Safra, e a gente estima que tem cerca de R$1 bilhão em riscos, né, com uso indevido do financiamento, né? E isso só acontece por conta dessa capacidade. A gente consegue olhar todos os financiamentos no país, todas as áreas. Então, quem tomou um financiamento para plantar soja, milho, algodão em determinadas áreas, a gente sabe se plantou, se não plantou, né, se está utilizando corretamente, se as áreas estão obedecendo todos os critérios do financiador ou não. E o que a gente achou foi isso, é um número bem significativo, R$1 bilhão em risco. Sim. Dá pra comprar algumas coisas, né? Dá. R$1 bilhão. Mas em legal, qualquer cara. Lugar do mundo. Exatamente. Bom, Marcelo, acho que assim, ficou muito claro, cara, que não tem outro caminho hoje em dia, né? Eu sempre falo que a inovação é um caminho sem volta para o produtor rural, né? Então, dados e informações, hoje em dia a gente consegue coletar e, óbvio, a gente precisa ter esse consentimento que você comentou, mas não tem como, né, cara? O avanço sustentável do agronegócio depende muito de como a gente cuida disso aí, né? Exatamente. É um caminho que não tem volta. O que nós precisamos fazer é reduzir a distância, né, do produtor e de credores, né, e dar as ferramentas também. Isso é uma coisa que realmente faz falta, né? Hoje, o credor tem acesso a bastante informação e à tecnologia. E falta chegar a algo mais simples, direto ao produtor, que leve também essas informações para ele, né? Porque hoje, no exemplo que eu te dei, né, a revenda, o banco, o distribuidor e a química tem muita informação sobre o produtor, né? Mas o produtor tem pouca informação sobre eles, né? Então você desbalancear um pouco melhor essas visões é importante, né? Até que o produtor fala: legal, mas você sabe que o teu concorrente está me oferecendo tanto, né? Ele já veio aqui, né? O que você faz por mim, né? Então, é necessário também, eu acho que é um filão um pouco explorado, né, nesse momento. Dá um pouquinho mais de poder aí pro produtor também, né? Sim. É engraçado, né, cara? Porque assim, fugindo um pouco aqui, eu tava lembrando aqui que aqui em Mato Grosso, algumas décadas atrás, era muito comum chegar um comprador de grão, né? Vem, ele compra do você, te paga à vista, e aí na segunda carga ele compra do você, te paga à vista também, aí depois ele pede 30 dias, depois ele pede prazo, mais prazo, e de repente daqui a pouco o cara sumiu, né? E olha que louco isso aí. Se o produtor olha para esse processo
né, tem essas informações, dificilmente ele faria negócio com uma empresa que surgiu do nada, assim, né, cara? Paulo, você deu um exemplo excelente. E aí mostra uma coisa, né? O produtor, ele também é um credor. Porque a partir do momento que ele pega a produção dele e entrega para um intermediário que está pedindo 15 dias, 30 dias, 45 dias para pagar, ele é credor, ele está com risco. E aí é totalmente desbalanceado, porque ele não tem as ferramentas para, por exemplo, avaliar aquele intermediário, saber se ele está tendo problema no mercado ou não. Eu senti muito isso quando eu, começando no agro, né, fui a campo, fazer pesquisa de campo, fiquei um tempo aqui no Cinturão Paulista, né, indo do Cinturão Verde para o Ceasa, eu via caminhões passando pelo cinturão, pelo cinturão aqui paulista, carregando, e aí duas coisas: a produção não estava vendida e era altamente perecível, e o produtor não tinha informação nenhuma do intermediário. E aí, claro, entre os 200 brainstorms que nós tivemos, falei, cara, olha, parece bobo, né? Mas um sisteminha onde você pudesse dar 5 estrelas, 4, 3, 2, 1 para esse intermediário e os produtores pudessem compartilhar essa informação, já era algo útil para saber, olha, esse cara deu calote, esse aqui não paga, esse aqui diz que paga tanto, chegou na Ceasa, não conseguiu pagar e está me obrigando ou está me oferecendo um valor muito menor. Esse é um problema, até hoje, sem solução, e que é uma oportunidade de negócio também, né? E que a automação ajudaria bastante. Mas você está certíssimo, né? O produtor precisa de mais ferramentas para se proteger. É isso aí, muito bom. Bom, esse papo aqui a gente iria por horas aqui, né, Marcelo? Exato. Né? Aliás, temos que combinar um ao vivo aí, né? Exato, exatamente, cara. Muito bom. Muito obrigado, viu, por você ter participado aqui com a gente no Agro Resenha. Espero que quem esteja do outro lado aí ouvindo, né, andando de carro, ou na academia, ou qualquer lugar que você gosta de escutar o seu podcast, e tenha entendido um pouquinho mais aí da história aí do Marcelo, um pouco da Serasa Experian também, que eu acho que é um ponto importante aí, coisas bem legais estão acontecendo e virão acontecer ainda muito mais, né? Então, Marcelo, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, cara? Novamente, olha, um prazer te conhecer. Acho que a gente vai se encontrar muitas vezes aí por aí, né? Por os próximos anos. Parabéns aí pelo canal também, parabéns pela divulgação e conta com a gente para divulgar e criar conteúdos sobre o agronegócio e como tecnologia e dados podem ajudar a fazer melhores negócios e a reduzir custos. Sem dúvida, sem dúvida. E, cara, para quem quiser seguir o seu trabalho aí, onde que a gente pode te encontrar? Pode procurar no próprio LinkedIn, Marcelo L. Pimenta, né? Ou nas redes da Serasa. Só digitar Serasa Experian Agronegócio, Serasa Agro, Serasa Agronegócio, você vai chegar aqui nas ferramentas, é só entrar em contato, faz um cadastrinho e você passa a receber as notícias também. Show. Muito bom. E para você que ouviu esse episódio até agora aqui, meu, com o Marcelo, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então siga o Agro Resenha em seu agregador de podcast favorito e compartilha aí com todo mundo. E também, siga a Serasa Experian nas redes sociais. É só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e acesse o site também, o www.serasaexperian.com.br/agro e confira lá todas as soluções que a turma aí tem voltada para o agronegócio, tá certo? Marcelo, de novo, muito obrigado. E eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu? Vou te contar. Se liga só. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Tá ótimo. Muito bom, cara. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.